Bom dia, meus amores. Sexta-feira, hein? Hoje é o último dia para a gente dar uma descansadinha. Então, vamos lá. Nós vamos para a página 11 de português, onde nós vamos dar continuidade nas atividades que nós estávamos vendo referente à entrevista. Então, no exercício número 6, o Otávio identificou-se com a entrevista de Mateus, porque ele também gosta muito de ler. Assinale com X as preferências de leitura do Mateus. Marca um X aí. Número 7. Leia as alternativas abaixo e assinale com um X aquela que apresenta a informação correta quanto ao tema da entrevista. Aí a dona Olinda explicou aos netos que a entrevista, quando é registrada por escrito, mantém muitos elementos próprios da fala. Eles deixam o texto mais informal e fiel ao modo como cada um se expressa. Dulce, você reparou que tem até gíria nessa entrevista? O que é gíria? Vocês repararam que tinha uma gíria na entrevista? E aí? Gíria é uma frase, uma expressão ou palavra usada por um determinado grupo de pessoas, que acaba se tornando popular e sendo incorporado ao vocabulário delas. Ela é muito observada na fala, mas temos de saber em que situações nós podemos utilizá-la. Não é sempre. Eu não vou chegar e falar assim, deixa eu ver aqui uma coisa. Peraí. Tá, já vi. Eu não vou dizer assim. E aí? Fala aí, mano. Tudo bem com você? Falei uma gíria. E aí? Será que em todos os locais eu posso falar isso? Não, né? Então, vocês vão voltar lá no texto, na seção Hora da Leitura, e vão encontrar nas respostas dadas por Mateus a frase que tem a gíria e vai sublinhar esta frase. E vocês notaram que teve um outro trecho também retratado por Mateus, em que ele expressou durante a entrevista algo diferente? Ele falou o seguinte: aí ele começou a morar sozinha e teve uma vida boa. Só. Notou? Tem algo estranho nesta frase dita por Mateus? Pois é, uma palavra desse trecho não está empregada de forma correta. Circule qual é essa palavra. E depois, na letrinha B, escreva esta frase novamente, só que escrevendo do modo correto. Aí, a número 10, a dona Olinda ficou muito feliz em ver que o jornal estava procurando ouvir as crianças e encantou-se com a opinião do Mateus sobre a importância da leitura. Também fiquei encantada com o que o Mateus disse sobre a leitura. Então, você vai ler novamente a pergunta e a resposta do Mateus e vai dizer aqui embaixo, na sua opinião, o que Mateus quis dizer com você já sabe, você já tem tudo. Número 11. Para que pudesse mostrar a entrevista de Mateus aos pais, Otávio decidiu anotar dados para encontrá-lo no site do jornal. Então, você vai ajudar o nosso amigo Otávio. Então, você vai colocar o nome do jornal, o título da entrevista, quem escreveu esta matéria, quais foram os autores e qual foi a data de publicação. Agora é a hora, turminha. O autor é você. Entrevista com os avós. Vocês vão ter um tempinho para fazer essa atividade, tá bom? Eu vou explicar, mas vocês vão ter um tempinho. Otávio, eu li em uma entrevista deste jornal que antigamente as pessoas vendiam livros de porta em porta. Queria descobrir mais coisas sobre esse tempo. Dulce, tive uma ideia. Vamos entrevistar a vovó? Você também deverá fazer uma entrevista com seus avós.
E a preparação para esse encontro começa agora. Então, eu vou explicar para vocês o que vocês irão fazer. Pode fazer no caderno de português mesmo, tá? Você vai escrever lá. Entrevista com o vovô, coloca o nome do vovô. Ou entrevista com a vovó e coloca o nome da vovó. A primeira coisa que você deve fazer é uma pequena introdução, falando quem é a pessoa, o que a pessoa faz, o que ela é sua, certo? Você vai introduzir, você vai falar para mim, quando eu for ler, que você vai ler para mim na realidade, mas se eu fosse ler, eu ia descobrir algo sobre a vida dessa pessoa, algo que eu não conheço. Então, você vai ter que mostrar tudo pra gente. Você vai fazer essa entrevista com o vovô e com a vovó? Como? Eu não posso chegar perto do vovô e da vovó porque a vovó, por causa do coronavírus, a gente não pode se comunicar. Ok, você pode pegar o telefone e fazer a entrevista por telefone. Ou você pode fazer a entrevista assim como a gente está fazendo. Pega o celular e chama a vovó e o vovô em chamada de vídeo. Dá um jeito, certo? Então, olha só. Na página 14, tem o que você precisa fazer. Você vai fazer uma introdução apresentando o seu entrevistado. Então, você vai contar algo sobre ele. Onde ele mora, quantos anos ele tem, quem é o seu entrevistado, se ele é pai do papai, pai da mamãe, ou mãe da mamãe, ou mãe do papai. Você vai apresentar a pessoa. Depois, você precisa fazer pelo menos 5 perguntinhas que você queira saber sobre a vida do vovô e da vovó. Você pode perguntar o que eles mais gostam, o que eles mais gostaram de viver nesse tempo todo que eles viveram, que eles estão vivendo. Quais foram as transformações que ele viu, né, a cidade passar? Aproveita as nossas aulas que nós estávamos vendo sobre as transformações. Pergunte qual foi a época que ele mais gostou, a música que ele mais gosta, o que ele mais gostava de brincar quando era criança. Bom, você vai fazer 5 perguntinhas, certo? Primeiro, introdução e 5 perguntinhas e depois escreve a resposta do vovô e da vovó. Um só, ou o vovô ou a vovó. Combinado? E aí eu vou marcar um dia para a gente ler essa entrevista com o vovô e com a vovó. Então, você vai ter um tempinho, tá bom? Vamos dar, assim, um prazo. Vou até anotar aqui, ó. Mais ou menos uns 10 dias, tá? Para você fazer essa entrevista. Combinado? Então, vamos lá para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Aprendendo o valor das coisas. Do que eu preciso e o que eu quero. Nem sempre o que eu quero é o que eu preciso na realidade. O Otávio estava muito empolgado, turma, por ter finalmente encontrado a estante com o seu autor favorito. E ele pediu à dona Olívia que comprasse, sabe o quê? A coleção completa de Pedro Bandeira. Porém, eram muitos livros. E por mais que gostasse de ver o seu neto interessado pela leitura, a vovó Olinda não podia comprar todos os livros. Aí ela falou para ele: eu não posso comprar todos esses livros para você. Mas eu preciso da coleção toda para aprender a escrever igual ao Pedro Bandeira, vovó. Não é verdade. Você quer a coleção toda, mas não precisa dela. E aí? Quem tem razão, turminha? A Dulce ou o Otávio? O que você acha? Qual dos dois tem a razão? A Dulce fala que ele quer a coleção, não que ele precisa. E ele fala que ele precisa da coleção para aprender a escrever igual ao Pedro Bandeira. Então, olha só,
Muitas vezes as crianças fazem pedidos aos pais e aos avós, olha só, hein? Mas nem sempre solicitam coisas de que realmente precisam. Por isso é importante aprender a diferenciar o que é necessário do que é desnecessário. Os produtos necessários são aqueles que não podemos deixar de comprar, pois são essenciais, como alimentação, vestuário e materiais escolares. Eles devem ser adquiridos prioritariamente. Agora, pensa só, nós estamos em novembro, mês que vem, dezembro, é época do Natal. Pois é. Pense em algo agora que você gostaria de ganhar de presente de seus pais ou dos seus avós. O que você gostaria de ganhar no Natal? Desenhe esse produto aí. Desenhou? Vai desenhar? Aí, olha só. Avalie o produto que você desenhou. Esse produto é uma necessidade ou é um desejo? Não tem problema que seja um desejo. Ou é uma necessidade? Você realmente precisa. E aí, para a gente finalizar, para acalmar o Otávio, Dulce deu algumas sugestões de como ele poderia ler as histórias sem precisar comprar todos os livros. Ele poderia pedir emprestado ou procurar em bibliotecas públicas. Existe alguma maneira de conseguir o produto que você desenhou na atividade número 2 sem gastar dinheiro? Ou gastando pouco? E aí? Agora é com você, turminha. E lembre-se, você tem a partir de hoje 10 dias para fazer a entrevista com o vovô e com a vovó. Beijinhos e até daqui a pouco na nossa correção.